Meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Agradecer a você que está em conexão com o nosso canal Conscientização Social e Política, porque aqui nós vamos sempre trazer comentários da atualidade, de forma que você que gosta de ficar bem atualizado nos assuntos principais do nosso país, permaneça conosco aqui neste canal. Temos trazido inúmeros temas da atualidade, justamente para ficarmos a par das principais notícias que são anunciadas na grande imprensa e também nas mídias sociais. O nosso tema de hoje, ontem nós fizemos um comentário sobre as pautas conservadoras em nosso país, em defesa das boas tradições, dos bons costumes e daquilo que já é uma tradição em nossa nação brasileira e que deve permanecer por um bom tempo. Nós sabemos que o nosso país é um país jovem e que vem desenvolvendo a sua própria cultura, de forma que outros países mais antigos, países orientais, têm outro estilo de vida para a sua sociedade, porque enquanto nós temos pouco mais de 500 anos como nação brasileira, no Oriente temos nações, países, civilizações com 5.000 anos, 4.000 anos, enfim. A cultura é outra, totalmente diferente da nossa. De forma que a transformação cultural do nosso país deve ser um processo natural e não uma imposição de outros governantes, de outras civilizações, de outros países orientais, querendo interferir no processo natural da nossa cultura brasileira. Hoje, nós desejamos trazer também um outro assunto com o outro lado da moeda, que são as pautas ideológicas progressistas em nosso país. E já de início podemos afirmar que essas pautas ideológicas progressistas do nosso país não é propriamente nossa. São heranças orientais das civilizações mais antigas que, por causa da globalização, tenta impor suas culturas já bastante evoluídas em nosso jovem país chamado Brasil, o que nós não vamos aceitar passivamente sem a devida resistência. De forma que fique atento, porque nós vamos, daqui a pouquinho, abordar este assunto com você, que é membro do nosso canal. Você que ainda não é membro do nosso canal, se inscreva, dê o seu like para impulsionar os nossos vídeos, bem como o nosso canal Conscientização Social e Política. Deixe o seu comentário logo abaixo aí do vídeo sobre o tema que nós estamos abordando aqui. E os outros vídeos também, deixe lá o seu comentário
a sua opinião de como nós podemos aperfeiçoar o nosso trabalho, melhorar as nossas publicações para melhor atender aos nossos seguidores nas redes sociais, nas mídias sociais, porque este é o nosso interesse, fazer o melhor, produzir um trabalho com responsabilidade, e a sua participação é muito importante. Compartilhe os nossos vídeos, os nossos comentários, para que mais pessoas possam ficar bem informadas dentro dos assuntos e temas que nós abordamos aqui. Eu quero também lhe pedir que você ative o sininho, clique no sininho para ativá-lo, a fim de que você receba as notificações futuras dos novos vídeos e comentários que estaremos produzindo aqui no nosso canal Conscientização Social e Política. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, essa pauta ideológica progressista, ela aqui no Brasil vem com um viés ideológico pesado contra a nossa própria cultura. E nos últimos anos, aqui no nosso país, e não somente no nosso Brasil, mas na América Latina e Caribe, isso foi posto em evidência, essas pautas ideológicas progressistas, porque governos de esquerda se fortaleceram na América Latina e Caribe através de governantes que defendem o estilo globalista das culturas mundiais. Sem falar que houve investimentos pesados, investimentos financeiros, econômicos, de outras nações, nações também de esquerda, e empresários também de esquerda de outras nações, tentando impor e até certo ponto verdadeiras ditaduras culturais tentaram estabelecer na América Latina e principalmente em nosso Brasil. A esquerda dominou os últimos 30 anos ou mais através dos partidos socialistas e dos partidos declarados comunistas mesmo. Os partidos de bandeiras vermelhas são declarados partidos comunistas. Por exemplo, nós temos o PT aqui no nosso país, que ficou durante 14 anos e mais 2 anos do vice do MDB, mas que também é da mesma linhagem, é da esquerda, centro-esquerda. E o PT, por exemplo, na Coreia do Norte, que é uma nação, um país totalmente comunista, lá é o PT também. Enfim, tem outros países, outras potências orientais que há décadas vêm investindo para a implantação das ideologias progressistas aqui em nossa nação. Mas é bom nós esclarecermos que ser progressista não é a mesma coisa que defender o progresso econômico, o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico do nosso país. Não é a mesma coisa. Porque o progressismo da esquerda é um progressismo ideológico e não pragmático em termos econômicos. Porque a esquerda,
ela tem mais uma tendência socialista comunista. Por que socialista? Porque antes de implantar um regime comunista em uma nação, para um povo, através de uma elite política, tem que entrar em evidência, e isso durante um bom tempo, regimes ou programas socialistas. O socialismo tem na prática e não na teoria é muito convincente as teorias socialistas, mas na prática o socialismo é tirar de quem tem para dar a quem não tem. E a esquerda trabalha justamente através desses programas do governo, tirando de quem paga imposto, tirando dos industriais, dos comerciantes, dos consumidores, do setor produtivo, na agricultura, na pecuária, enfim, cobrando impostos do setor produtivo para dar uma cobertura a quem não tem, aos carentes, aqueles que dependem das migalhas governamentais. Então, o socialismo funciona como um sistema intermediário da quebra do capitalismo para o fortalecimento e a implantação do comunismo em uma nação. Os países comunistas, eles a todo custo, com altos investimentos, eles propagam as ideias, ou os ideais, ou as ideologias progressistas para que o comunismo ele vá avançando em todo o mundo. E houve, nos últimos 30 anos, investimentos pesados para a implantação do comunismo socialismo aqui no nosso país e na América Latina. A prova disso foi a criação do Foro de São Paulo, que tinha como ideia principal criar uma pátria mãe ou uma grande pátria aqui na América Latina e Caribe, em que as nações independentes perdiam a sua soberania para fomentar uma verdadeira ditadura aqui em nosso continente e em nosso país. Mas esses investimentos, não só financeiros, mas os investimentos ideológicos do progressismo ideológico, foi um massacre na inversão de valores da sociedade. Como que isso funciona? Implantando culturas diferentes das culturas tradicionais do nosso país. A globalização tem esse efeito. Essa globalização dos últimos 10 anos, 15 anos, teve uma rapidez muito grande por conta do avanço tecnológico, de comunicação principalmente, a integração das nações, a integração econômica entre as potências mundiais. Então, fomentou justamente o avanço da globalização e traz consequências para as nações mais jovens, como o nosso país. O nosso país é um país jovem, pouco mais de 500 anos, e os países orientais, por exemplo, tem país com 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos. A cultura é totalmente diferente da nossa. A nossa cultura é uma cultura própria, é
é uma cultura jovem, que vem aos poucos e paulatinamente passando naturalmente pelo processo de transformação. Mas a globalização e a investidura das ideologias progressistas de outras nações, principalmente nações socialistas comunistas, tentaram impor goela abaixo aqui no nosso país outras culturas, a inversão de valores da sociedade. É um ponto primordial que nós devemos abordar dentro dessa temática, porque basta observar que nos últimos 15 anos, por exemplo, a sociedade como um todo sofreu a influência de outras nações, de outras culturas, que foi um abalo sísmico nos bons costumes, nas boas tradições aqui do nosso querido Brasil. A coisa funcionava e vinha funcionando nos governos da esquerda, socialistas e comunistas, muito rapidamente. As culturas destes outros países foi avançando cada vez mais em nosso país, a ponto de, se não houvesse uma força da própria nação de resistência, foi o que aconteceu de 3 anos para cá, a população na rua, lutando, brigando e resistindo para que a nossa nação brasileira permaneça essa nação de bons costumes e de boas tradições. Então essa inversão de valores vinha sendo, nos últimos anos, de maneira muito rápida, imposta pelas autoridades do nosso país para destruir toda uma cultura do sistema conservador da nossa população brasileira. Nós podemos perceber muito rapidamente, por exemplo, a destruição dos valores da família. O nosso país é um país de famílias, famílias tradicionais, em que os pais, o pai e a mãe, sempre foram os tutores, os guias, os orientadores dos seus filhos e das suas filhas, baseados estes ensinos, estas orientações, nos bons costumes das famílias mais antigas, o respeito que se tinha e que se deve ter para com os pais. Por quê? Porque os pais são os geradores, os progenitores dos filhos, e até uma certa idade deve ser os pais os principais orientadores dos seus filhos, das suas filhas, e não uma intervenção governamental através da cultura, impondo, essa era a dura realidade do sistema governamental do nosso país, através da educação, para mudar os bons costumes, as boas tradições aqui em nosso país. Essas ideias progressistas era a destruição da autoridade dos pais, das mães, que, repito, são os verdadeiros tutores, orientadores, e os professores primários na educação dos seus filhos e das suas filhas. Então estava todo o aparelhamento do sistema educacional com tendências ideológicas para
a destruição dessa autoridade paterna, materna. E a nossa nação brasileira reagiu a isso e correspondeu positivamente como força vencedora nas eleições de 2018, elegendo um presidente da República que preza, que defende, que luta pelos valores da família. Uma outra coisa que nós podemos destacar são os altos investimentos da esquerda, das lideranças socialistas mundiais e comunistas para influenciar negativamente as crianças, os jovens e os adolescentes. Nós temos hoje em nossa sociedade, porque foram décadas de doutrinação ideológica progressista, jovens que não sabem o que querem da vida, estão transtornados, não têm objetivos de vida, se estudam, mas não aprendem, são analfabetos funcionais, porque o sistema educacional que vinha sendo implantado como cultura em nossa nação era a destruição, primeiro, das orientações paterno-maternas e o domínio ideológico dos jovens, crianças e adolescentes para ideologias vazias, que não funcionam em uma nação como a nossa. Destacar mais uma vez, é completamente diferente a cultura de um país jovem como o nosso, de um outro país oriental de 4.000 anos, 5.000 anos, 3.000 anos, totalmente diferente. E como que, de repente, os progressistas, socialistas, comunistas, queriam implantar goela abaixo nas nossas crianças, jovens e adolescentes, culturas mais avançadas que levaram séculos e milênios para se chegar aonde estão essas culturas mais antigas dos países orientais. Então foi um choque cultural muito grande. Não aceita essas ideologias pelas famílias tradicionais, pelos brasileiros conservadores, e que provocou um vazio, um vácuo na cabeça, na mente, no pensamento das jovens, das crianças, dos adolescentes. Por isso que você encontra muitos jovens depressivos, sem ter objetivos de vida. Estão no vácuo, sem saber quem são, porque perderam a base através dos ensinos nas escolas, nas faculdades, universidades, perderam aquela raiz que eram a autoridade do pai e da mãe, como orientadores, como tutores. Perderam isso porque os ensinos tendenciosos às ideologias progressistas levaram a esse vácuo na cabeça de muitos jovens e não se completou o ciclo porque houve uma mudança política no nosso país e aí estão sem saber o que fazer, sem rumo. Crianças, jovens e adolescentes, se os pais não voltarem a serem os seus tutores, orientadores, se não voltarem a exercer a autoridade, que será difícil no primeiro momento, esses jovens vão perder, em termos de amadurecimento educacional, em termos de progresso cultural, anos para
descobrirem realmente quem são. Porque essa é a ideia dos progressistas ideológicos. É a dominação do ser humano, a dominação do pensamento, implantando novas ideias de forma dissimuladas, artificiais, para, no final das contas, implantar ditaduras culturais, ditaduras sociais, ditaduras políticas, a dominação do ser humano. O resultado é a dominação pela elite política dominante, pela nata política dominante das grandes massas. Você pode perceber que houve e há ainda investimentos pesados de governantes, lideranças socialistas, comunistas, com ideologias progressistas, nos meios de comunicação. Olha, duas áreas preponderantes para a implantação das novas ideologias progressistas é na educação. Por isso que durante décadas se adotou um sistema educacional progressista, ideologicamente, com a massificação de ideias totalmente absurdas e contrárias à nossa cultura, os nossos bons costumes e as nossas tradições, para derrotar o povo e dominar através da educação. E a outra vertente é a questão das mídias, dos grandes conglomerados de imprensas, de mídias desse país. Até 2 anos passados, era perceptível grupos poderosíssimos de comunicação aqui no nosso país influenciando diretamente na vida das pessoas, na vida das famílias. E esses sistemas poderosos de comunicação recebiam e recebem ainda somas astronômicas de recursos de potências econômicas estrangeiras, de países e de lideranças e políticos, líderes políticos de nações comunistas e de repúblicas socialistas, de ideologias progressistas. E o que fazer? Foi o que aconteceu justamente na eleição de 2018. A população brasileira contrariou ao sistema de comunicação que vestiu a camisa vermelha do socialismo e do comunismo, com tendências progressistas, as chamadas empresas ou mídias marrons, vermelhas mesmo, porque passaram a ter um ativismo político pesado para continuar na implantação dessas ideologias progressistas em nosso país. E a população nacionalista, defensora dos nossos bons costumes, das nossas tradições, reagiu. O povo foi às ruas e contrariou tudo aquilo que a grande mídia previa, os institutos de pesquisas que determinavam os resultados das eleições, ou em última análise, deturpavam, influenciavam, manipulavam os resultados das eleições. A população chamou ao feito, à ordem, e contrariando as forças opostas
em termos de cultura, em termos de comunicação, elegendo um novo presidente com novas ideias, e essas novas ideias baseadas no novo jeito de fazer política, com a defesa da família, a defesa dos bons costumes de nossa nação jovem, em defesa das nossas tradições melhores, porque esse é um processo natural. Se tiver que haver avanços em termos de evolução na nossa cultura, que o tempo cuide disso e o nosso próprio povo escolha voluntariamente a ceder a algum ponto em inovação e não a imposição de ideologias progressistas de outras nações que querem interferir na nossa cultura, nas nossas boas tradições familiares. Mas um outro ponto que eu quero destacar no que diz respeito às ideologias progressistas é justamente no que diz respeito ao ataque direto e exclusivo à fé cristã. O progressismo, as ideologias progressistas, socialistas, comunistas de esquerda, investe pesada luta dioturnamente contra os valores cristãos. Você pode pesquisar, buscar saber que aquelas nações declaradas socialistas, comunistas, um dos pilares do comunismo, do socialismo, do progressismo ideológico é a morte da fé cristã, é acabar com a fé cristã e implantar o ateísmo. O que prevalece nestas nações socialistas comunistas é o ateísmo. Os governantes é que são adorados, são endeusados, porque são ditadores, são regimes totalitários, verdadeiras ditaduras estabelecidas nessas nações, o que vinha sendo implementado aos poucos em nosso país, mas graças a Deus que essa sistemática em nosso querido Brasil mudou a partir de 2018 e estamos caminhando com liberdade das famílias e liberdade religiosa. Esse campo que as ideologias progressistas, socialistas e comunistas combatem a fé cristã, em nosso país é um país cristão desde os seus fundamentos e vai permanecer. Logo mais nós vamos trazer aqui um comentário sobre a cristofobia, e isso é um movimento que tem se levantado em várias nações do mundo. Essas nações socialistas, elas vêm criando leis para dificultar e até certo ponto proibir o exercício da fé cristã pelos seguidores do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De forma que nós podemos observar que a questão das pautas ideológicas progressistas, elas vão permanecer com seus ataques aqui no nosso país, na América Latina e em várias partes do mundo. O que nós, como brasileiros, precisamos fazer é resistir. O que aconteceu em 2018 não pode ficar naquele ano. Os patriotas, os cristãos verdadeiros, os defensores da família tradicional, os defensores dos bons costumes, das boas tradições,
da nossa cultura própria. Nós temos uma cultura própria que a nossa sociedade, quem vem desenvolvendo essa cultura brasileira, as culturas regionais. E nós vamos continuar, precisamos continuar. Por isso que eu sempre falo, faça alguma coisa. Você que tem acesso às mídias sociais, faça alguma coisa. Nos grupos do WhatsApp, fale alguma coisa. Em defesa, repito, da nossa pátria, da nossa soberania, porque essa é uma pauta muito forte do setor conservador aqui em nossa nação. Fale alguma coisa em defesa, lute pelo bom costume das famílias tradicionais, pai, mãe, filhos, filhas. Vamos combater a ideologia de gênero. Essa é uma pauta terrível, principalmente contra os cristãos, contra o cristianismo, contra a cultura judaico-cristã. E nós temos que combater, defender a família tradicional, defender a nossa fé cristã, independentemente de religião, A, B, C ou X ou Y, seja qual for. Se somos cristãos, vamos defender as nossas boas tradições, os nossos bons costumes, a nossa cultura própria do brasileiro, do nordestino, do sulista, enfim, de qualquer parte do nosso país. Vamos partir para cima e de maneira forte defender os nossos valores. Mais uma vez pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos, as nossas mensagens, os nossos comentários e juntos vamos levar a boa conscientização social e política para o nosso semelhante, o nosso próximo, os nossos conterrâneos, amigos, conhecidos e familiares. Compartilhe as nossas matérias aí no seu grupo do WhatsApp, nas suas mídias sociais. Deixe o seu comentário para que possamos melhorar mais ainda os nossos vídeos, as nossas matérias. Dê sugestão sobre novos assuntos que venhamos a abordar e comentar aqui no nosso canal. E por fim, ative o sininho para receber novas notificações. E assim sendo, até a próxima mensagem, até o próximo comentário, o novo vídeo que nós vamos publicar aqui, que será do seu interesse.